Olá, Jean. Normalmente o trabalho é comentado por escrito e as respostas vêm em forma de texto. Para dar uma dinâmica mais interessante e para acelerar o processo e aumentar o volume de informação, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Isso vai ajudar você quando você fizer a segunda parte, que é comentar o trabalho de dois colegas seus dentro dessa mesma proposta. Que proposta é essa? É a proposta de nós termos uma referência a procurar e, baseado nessa referência, classificar como mais técnico ou menos técnico o trabalho dos colegas. Mais itens de qualidade, menos itens de qualidade. Abrindo o seu trabalho, então, pelo aplicativo CPM, ou seja, nós temos mais uma versão. Essa versão é a versão que permite trabalhar com a metodologia CPM, caminho crítico, sem uso de recursos, mas de forma profissional e restrita, e uma forma legalizada de uso da ferramenta. O seu arquivo está aqui, e a gente prevê encontrar esses critérios aqui. Então, vou ver critério a critério, e atendendo todos os critérios, podemos dizer que nós estamos com um conteúdo, e aí eu não sei se o conteúdo está certo ou está errado, porque o conteúdo está ligado ao projeto escolhido, ao projeto em desenvolvimento, mas quanto à qualidade do planejamento que está sendo aplicado, a gente pode falar muita coisa. A ferramenta pode ser boa, mas se a pessoa não souber usar, ela continua sendo boa, mas não trará o sucesso do empreendimento. Temos dois modos de encontrar, o passo 1 e o passo 1A. Vamos ver aqui. Passo 1, passo 1A. São dois modos. Esses modos definem um conjunto de informações. Por exemplo, passo 1A, eu não quero ver isso e quero que a disposição seja essa, então eu posso preservar. E o passo 1A será o passo 1. Eu não quero ver isso, quero que a disposição seja essa. Dentro de uma classificação definida, dentro de um nível definido. Então eu vou preservar isso aqui também. Nesse caso, tanto o passo 1 como o passo 1A já estão apresentando na forma, na figuração, no layout que eu defini. Passo 1 tinha que ter alguma coisa. Vamos ver o que tinha que ter no passo 1. Se é que aparece aqui. Vamos ver. Não, aqui não, tem no guia de exercício. Vamos verificar o guia de exercícios. Ok, com ele aberto aqui. Vamos ver se nós encontramos o que era para ter dentro desses modos. O guia que dá essa referência. Aqui, painel esquerdo, painel direito. Código DAP, nome do componente, do elemento do pacote de trabalho, responsável técnico, empresa que talvez fosse a responsável executora e a organização dentro da empresa, como ela está estruturada. E no direito temos unidade de volume, metro, quilo, tonelada, quilômetro, o volume a ser produzido e anotações. Esse é o passo 1, para identificar e cadastrar as coisas que serão produzidas. No passo 1A, nós devemos ter outra coisa. Vamos ver? Código, nome, e aqui o nome não necessariamente é o nome da coisa, mas
são as coisas dentro de uma outra estrutura. E o responsável técnico, volume, ou seja, estamos redistribuindo os mesmos campos que nós criamos. Você atendeu a montagem dos modos, mostrando que consegue fazer modos na ferramenta, para mostrar as informações que são interessantes, da maneira como elas são interessantes para cada usuário. E aqui nós temos passo 1 e passo 1A, que isso deve definir uma proposta de metodologia que, quando pronta, será passível de ser utilizada ou reutilizada várias vezes, melhorada, ampliada ou reduzida. No passo 1, você estrutura as coisas que você tem que fazer. Aí, nesse caso, nós temos aqui onde está ele? Alguns critérios, que nós chamamos de critérios de qualidade, que são previstos de serem encontrados. Vamos ver aqui. Não dá para a gente fazer um trabalho sem que o termo de abertura e outras identificações de informação não estejam dentro de acesso possível. Então vamos ver aqui. Onde estaria esse material? Botão direito, propriedades, notas, poderia estar escrito aqui dentro. Poderiam também ser uma referência. Eu vou adicionar o meu termo de abertura. Termo de abertura. O nome do documento. Aonde ele está? Ou em que pasta estão? Ou em que lugar da internet estão? Então vou procurar um arquivo. Digamos que nós tenhamos esse arquivo. É o termo de abertura. Temos também mais uma coisa, né? Vamos colocar aqui. Ok. Aonde eu encontro isso? Já botei um. Temos outro arquivo, que seria o termo de abertura, mas seria outro arquivo. Na verdade, é um conjunto de volumes de anexos que a gente precisa ter. Então, vou colocar uma pasta onde tem tudo isso. Ah, não botei o nome também, né? Espera aí. Pasta de volumes anexos. Ok. Então, nós já temos aqui dentro, referenciado pela ferramenta, um documento, outro documento, e mais, vamos colocar mais um, não agora um arquivo, uma pasta, vamos colocar uma referência, provavelmente na internet. Então, vamos ver se vai. Veio um link, então eu vou colocar o link completo. E deixou só esse aqui mesmo. Caminho relativo, caminho completo. Pasta do projeto. Pasta do projeto. Você, com essa tela, você consegue então documentar aqui dentro do projeto, ou
do pacote ou do pacote de trabalho, aqui eu estou vendo, Jean, que você botou verbos. Verbos são atividades. Atividades, isso é um vício do Project. As atividades só podem ser colocadas quando você já sabe o que é para fazer. E aqui nós temos, deixa eu ver aqui, produção, nós temos aqui os grandes pacotes, nós temos a divisão desses grandes pacotes, aqui nesse caso foi geográfica, e aqui seriam as coisas a serem entregues, e não como fazer as coisas. Então eu tenho aulas, tenho Niterói, mas eu não sei o que vai acontecer, ou o que vai ser produzido para Niterói. Eu não estou vendo aqui os produtos que estarão sendo produzidos, ou que serão produzidos para Niterói. Então, voltando, a gente classificou, cadastrou. Eu poderia até colocar aqui uma coluna de referências, que seriam referências desse item, com R, referências para documentos, sites. Olha aqui, temos tudo aqui. Se eu parar aqui, eu posso com o botão direito escolher. Espera aí. Aqui. Filtrar. Aqui. Posso escolher o que eu vou pegar. Duplo clique. De novo. Duplo clique. Eu escolho o que eu vou pegar. Ou pego o termo de abertura, ou abro a pasta, ou eu escolho o documento. Ou seja, aqui na administração, eu poderia colocar outras referências, adicionando um documento específico, um arquivo específico. Só que em vez de fazer assim, eu vou escolher dentro da pasta do projeto, não dentro dessa pasta aqui. Download. De novo. Estou dizendo que essa é a pasta do projeto. Ou seja, o programa já decorou. Então, a pasta do projeto já é essa mesma. Vou selecionar outra por aqui. Então, vou selecionar arquivo. Eu teria aqui clique, clique, escolha. Clique, clique. Já abriu direto, só tem um. Se tivesse mais de um, eu poderia te mostrar aqui. Isso vale para documentar tudo isso. Ocultar. Então, com isso a gente fecha esse raciocínio, onde a gente falava de precisamos ter as informações colocadas aqui. Será que no livro de exercício a gente tem essa dica de como colocar as coisas aí? E se não tiver, ou se você não quiser colocar aqui especificamente, você sempre pode informar muita coisa através do campo notas, como você já fez em outros produtos e pacotes. Então esse aqui você não trouxe junto. Temos isso aqui. Esse mesmo raciocínio você tem que fazer para aplicar na avaliação de 2 colegas seus. Aqui tem mais itens. Nós temos mais itens para verificar.
Então, já está aqui. Os pacotes estão expressos por nomes, substantivos. Vamos voltar aqui para a sua estrutura. A gente vai ver o seguinte. Iniciação, planejamento, ok. Eu preciso entender que o projeto ele tem 3 grandes coisas a fazer. Uma coisa é a administração, outra coisa são as pré-aulas, outra coisa são as aulas. Na administração, eu tenho pequenas coisas para fazer que, se fizer, eu garanto que eu estou fazendo a administração. Todas são substantivos. Na pré-aula, a gente tem que ter, para que a aula exista, tutores. Para que a aula exista, eu tenho que ter tutores entendendo o projeto. Então, seria apresentação. É uma apresentação. É isso que tem que existir. Apresentação do projeto para os tutores. Então, eu tenho tutor. Mas para eu ter tutor, eu tenho que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é o trabalho da segunda unidade. Então, eu só posso ter a pré-aula se eu tiver tutores, se eu tiver uma apresentação, se eu tiver um curso preparatório aplicado. Então, curso preparatório no portal, porém aplicado. A quem? Acredito que aos tutores. Depois nós temos que ter, para que as pré-aulas existam, tem que ter uma seleção de alunos. Faz parte da gente garantir que a pré-aula vai ser entregue se nós tivermos tutores, a apresentação pronta, fechada para ser usada, um curso preparatório e que a gente tenha alunos ou que tenhamos uma lista de alunos. Para isso eu vou ter que selecionar, é claro, né? Mas selecionar é como eu produzo essa lista. Conversar, definir, ligar, chamar, inscrever, selecionar, escolher, listar, chancelar, confirmar, são produção, definição, trabalho para gerar essa lista de alunos. Reunir para instalação de software. Bom, se o objetivo é ter o software instalado, então isso aqui é instalação de software. Para eu ter isso feito, eu tenho que definir, telefonar, combinar, reunir, trabalhar, instalar e concluir dizendo que instalamos o software. Tudo é substantivo. Tutores. Levantamento do conta do coordenador dos possíveis candidatos. Levantamento não, vamos colocar aqui. Descrição. O que é? Bem detalhado. Além da descrição, temos critérios definidos de aceite. Só vou considerar aceito que temos tutores se a lista existir e assinada pelo responsável. Todos os documentos dos candidatos ou dos tutores aceitos e arquivados. Então nós temos critério de aceite, temos critérios de pagamento dos serviços que existirem por aí. Isso é o que se espera de um dicionário, de uma anotação explicando que produto é esse. Produto, coisas, coisas são nomes. As aulas. Tem Niterói, Volta Redonda, ou seja, nós temos uma coisa que foi classificada de forma regional
E aqui dentro nós temos aplicar tópico 1. Aplicar é como faz a aula, mas a aula de Niterói parece que tem tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4 e tópico 5. Bom, se tiver os tópicos, então nós temos Niterói atendido. Se tivermos Niterói, Volta Redonda e... são só dois, né? Niterói, Volta Redonda. Temos dois encerramentos aqui. O que temos aqui? Tá, mais uma parte. Então temos Niterói, Volta Redonda e temos também um trabalho que fecha esse conjunto. Ok. Se nós tivermos esses três, as aulas foram entregues, vendidas, aceitas. Se nós em Niterói tivermos o tópico 1 pronto, idealizado, construído, testado, aplicado e relatoriado, então a gente tem o tópico 1 vendido, entregue, aceito. O tópico 2, o tópico 3, o tópico 4 e o tópico 5. Temos aqui todos os tópicos. Se eu entregar esses tópicos, então eu garanto que Niterói foi atendido. Porque Niterói precisa de 5 coisas. O relatório pode ser um subcoisa do tópico. Não só o relatório, como a aula em si. Vamos ler o que é tópico. Aplicação de uma aula com tópico definido, inscrições independentes. Então, acho que aqui nós temos atividades do tipo, teremos, né? Atividades do tipo 1. Aplicação de uma aula com tópico previamente. Definir tópico. Ou já está definido, mas vamos lá. 2. Aplicação de inscrever alunos. 3. São atividades que vão gerar o tópico bem-sucedido. Inscrição independente. Aplicação de uma aula. Então, dar aula. Bom, se para fechar tudo isso redondo tem um relatório do tópico, então, realizar relatório final do tópico. Digamos que isso aqui serão as atividades produtoras. E eu estou colocando essa informação no produto para que quem for desenvolver esse produto entregue esse produto com essas necessidades. Mas aqui eu tenho que ter a descrição. 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 Aproveito para detalhar. Detalhar. Em atividades, poderia colocar também materiais necessários. Estou detalhando o produto. Aí vem critérios de aceite. Só aceito se. Só aceito esse tópico se eu tiver na mão toda a documentação de definição do tópico. Todos os documentos de aluno inscritos e assinados. Se eu tiver fotografia das aulas. Se eu tiver um termo de avaliação dos alunos das aulas, que aí comprova que a aula existiu. Se eu tiver também as provas registradas, escaneadas. Se eu tiver também o relatório final contendo tudo isso juntinho. Agora tem critérios de pagamentos, que eu posso dizer que são critérios que só pago se tiver em 30 dias, por nota fiscal, via depósito bancário. E poderia até dizer o seguinte: critérios de qualidade.
precisa que esse tópico seja feito segundo a norma tal, segundo procedimentos internacionais, rastreado por sistema informatizado, está tudo escrito. Então, quando alguém for entregar esse tópico, tem essa referência. Quando alguém for produzir esse tópico, tem essa referência. Quando alguém for receber o pagamento, tem essa referência e não haverá pagamento se não estiver atendendo aquilo que foi combinado. Então, entregar relatório, a título de ilustração aqui, eu estou tirando. Volta redonda tem o mesmo princípio. E o encerramento é entregar relatório final. O encerramento é composto por alguma coisa chamada relatório final, alguma coisa chamada reunião formal e alguma coisa falando sobre, vamos ver aqui, a avaliação final do evento. Essas são as coisas que tem que ser. Se eu não tiver um relatório, uma reunião, fechamento e uma avaliação, eu não aceito isso como concluído. E de volta, descrição detalhada, critérios de aceitação, critérios de pagamento, critérios de qualidade, critérios de contratação de equipe. Se eu não tiver critérios, referências, nós estamos na unidade 1. Aquele que vai produzir essas coisas pode produzir de maneira aleatória. Então, Jean, a ideia de fazer a estrutura por produção ou classificada dessa maneira é para que fique claro que se eu tenho uma administração, uma pré-aula e aulas, eu consigo fazer meu projeto interagir. Se eu tenho isso aqui, eu digo que eu garanto que tem uma boa administração. Isso foi palavras do responsável. Eu garanto que se tiver isso e isso, a minha pré-aula está perfeitamente adequada às necessidades. Eu tenho tutores, não sei como eu tenho tutores, mas eu posso ler aqui. Aqui talvez me dê uma dica de como ter tutores. Se nós temos uma apresentação formal para os tutores, se nós temos o curso, então se nós tivermos isso tudo, eu tenho uma pré-aula exatamente como eu quero. Se faltar alguma coisa aqui, não tem a pré-aula como eu quero. E se precisa de alguma coisa que não está aqui, eu esqueci, define mal a pré-aula não será como deveria, mas será como eu quero. E por fim, as aulas, em particular, Niterói e Volta Redonda, tem essa estrutura. Tem 5 tópicos. Se os 5 tópicos forem aplicados, eu garanto que Niterói vai ficar feliz. Se os 5 tópicos forem aplicados, Volta Redonda vai ficar feliz. Agora, o que é o tópico? Está aqui. Está bem claro o que é o tópico. Por outro lado, quando eu tiver Niterói, Volta Redonda e tiver um encerramento, eu fechei o que eu pretendo ter de aulas. Não adianta dar aula, eu também quero relatório, reunião, avaliação, tudo isso aqui escrito, documentado, para eu dizer: minhas aulas foram concluídas conforme eu queria. Então, a estrutura do trabalho é o trabalho que eu preciso produzir. Agora, quando eu fiz isso, nesse modo que a gente comentou, eu também tinha colunas que vão me ajudar a ver esse trabalho pelo responsável, pela organização, pela empresa. Uma coisa também é que aqui eu não posso botar valor.
Porque o trabalho, ele tem uma definição do que é para ser feito, mas a produção vai produzir quantidade. A produção é atividade. Então aqui, se eu, na unidade 2, colocar coisas para fazer, eu direi, como é que é para fazer mesmo? Lista, levantamento do coordenador, candidatos. Então eu vou entrevistar, primeiro eu vou anunciar, depois eu vou cadastrar, depois eu vou entrevistar e depois eu vou selecionar. Faz de conta que seria. Se eu não fizer isso, não tem tutor. Então eu vou anunciar. É uma atividade que leva algum tempo, eu vou dizer que é 100%. 100%. Isso é na unidade 2. Eu não consigo escrever aqui. Cadastrar. Eu vou cadastrar. 100%? 100%. É uma atividade que eu fiz ou não fiz. Entrevistar. Faz de conta que eu tenho que entrevistar no mínimo 20 pessoas ou candidatos. Então, isso aqui, candidatos. Então, isso aqui é uma métrica de produção para atingir esse produto. Só que isso é unidade 2. Então, volume e unidade, eles foram colocados aí, mas serão utilizados no futuro, na unidade 2. Mas preparamos o caminho. As notas é para você facilmente entender o que está sendo pretendido aqui. Uma coisa mal escrita trará um produto limitado. Um produto limitado definirá ações de produção limitadas. Depois, não reclama que os tutores não foram bem escolhidos, não foram documentados. Não reclama depois. Tem que prever isso antes. Passo 1 concluído, e aí a gente tem que ver o seguinte. Está expresso em nomes? Agora está. Mas não estava antes. Tem que consertar. O campo notas está usado, legal, você usou, então foi atendido, mas eu vou pedir para você rever isso como uma coisa geral. A ideia de WBS está clara como fases, construção, produto, e você colocou. Colocou em pedaços, depois colocou numa regional, então foi atendido. Esse é o procedimento que você vai ter que fazer para avaliar 2 colegas seus, sendo que eu faço em vídeo, você vai fazer por escrito. O número de filhos respeita a regra 5, ou seja, se eu vou dividir isso aqui, eu vou dividir em pelo menos coisas que eu possa controlar. Eu não vou dividir isso aqui em 85 partes, eu vou dividir em 5 partes. Aí eu subdivido essa aqui em algumas partes. Então, quando você dividiu aqui em 3 e depois dividiu em mais partes, é porque você estruturou o seu raciocínio e a sua produção. Diferente de você botar um com 250 pedaços e cada pedaço com 100 subpedaços. Outra coisa, não tem um filho único, ou seja, você não dividiu a administração em coordenação. Coordenação, um pedaço da administração sozinho, significa que eu quebrei isso em uma parte. Não é possível quebrar uma coisa em uma parte. Quando você quebra uma coisa, você quebra em várias, pelo menos 2 partes. Aqui você quebrou em 3. Aqui você quebrou em 4. Mas existem pessoas que quebram a coisa em uma parte. E quebram uma parte em uma parte. Ou seja,
está gerando partes de partes que são a mesma coisa. E você não entrou nessa furada. O WBS Code é único. A ferramenta permite isso, né? Ela não deixa que você faça besteira, ou seja, terceiro item, 3.1, primeiro item desse subitem. Desculpa, primeiro subitem desse item. Depois, 3.1.1, primeiro subitem desse subitem. Se tiver outra palavra tópico, não terá o mesmo número que você atribuiu aqui. Então, esse requisito de qualidade foi atendido. Claro que, se não tem isso, você pode ter um problema administrativo, uma vez que vão pagar o item tópico, pensando que era o outro item tópico. Se não tem a quebra em poucos níveis, você vai acabar encontrando no futuro dificuldade para controlar. Cada item desse não é aleatório ou arbitrário, ele tem uma razão de existir. Os campos livres estão bem documentados? Não sei, vou ver. Isso aqui é um campo livre, foi criado pelo usuário. Clique, clique, tem nome, tem título, tem código. Legal. E esse aqui? Tem título, tem código. Esse aqui? Tem título, tem código. Agora imagina que você fizesse uma codificação para a empresa. Então, estou inventando aqui, tá? Seria código do projeto do tipo... E é claro que isso aí tem alguma... E o campo é o código é o primeiro de uma lista. Isso tem o objetivo de arrumar a empresa. Assim, todo mundo que for assim, está falando de cadastro de empresas. Mas não é o nosso caso, então você de fato deu uma arrumada na casa. Se você vier aqui e vier aqui, você vai ver que os seus campos estão organizados. Todo mundo usando lista geral. Só que aqui, numa empresa, ficaria muito mais arrumado se houvesse uma regra de formação. E atendemos também esse critério. Não atendendo esse critério, fica muito difícil do seu substituto continuar o seu trabalho por falta de documentação. Tem os layouts específicos que a gente combinou? Tem, para você poder fazer cada coisa na sua hora com o seu mapa de campos arrumado. Aí vem isso aqui, OBS. OBS não é WBS. Deixa eu ver aqui sobre a estrutura org. Eu estaria vendo a mesma coisa pelo campo por empresa. No caso é por responsável, é por empresa. Vamos ver. Agora que eu estou vendo, eu vou gravar esse layout. Porque antes, o layout 1 mostrava informações com essas disposições dentro de uma estrutura por produção. Agora, vendo a mesma coisa produzida em função da classificação empresa, eu estou vendo pela estrutura empresa. Então, eu vejo campos dentro de painéis, classificados como eu quero, no nível que eu quero. Vou gravar mais uma vez e vou dizer, eu via de um jeito, agora eu vejo desse jeito. Campos em painéis, por uma classificação definida, no nível definido e mais tarde, ordenado, filtrado de forma
previamente interessante. Então, esses layouts têm o objetivo de facilitar visualização de informação. E aqui você tem gente da IC e gente da ProAds. Parece que a IC toma conta de duas coisas e a ProAds toma conta de uma coisa. Esse produto aqui e esses subprodutos aqui estão sob a responsabilidade da IC. Eu estou vendo o mesmo trabalho, não mais em função da sua estrutura de produção, mas sim em função das responsabilidades organizacionais. E aqui dentro você tem as subcoisas. Observa, Jean, que isso viabiliza análises e entendimentos não por produção, mas por responsabilidades organizacionais. E se você fizesse alguma outra ainda, que seria o passo 1A modificado. Vamos voltar aqui. A partir dessa aqui, você quiser se organizar pelo responsável técnico. Vamos ver isso aqui. Eu vou fazer uma estrutura em função dessa principal e vou criar uma nova pelo campo livre responsável. Porque eu tenho várias pessoas envolvidas, eu quero saber que nível de trabalho, volume de trabalho, que tempo de trabalho ou que nível de responsabilidade por conta desses trabalhos o responsável tem. Eu vou chamar isso aqui de apoio interno de avaliação minha. Temporário, ou seja, quem eu pegar essa informação vai entender que isso não é da empresa, isso aqui é para eu pensar. Tá aí. É claro que com essa visualização, a melhor coisa a fazer é salvar como meu layout particular. Vou até botar um número aqui para que as pessoas, enxergando da empresa, possam enxergar o meu. Está aqui. Vamos ver o nível. O projeto. Tem o Jean, a Helena, a Gleison, tem um monte de gente trabalhando. Eu sei que o Jean toma conta disso. Helena só disso. Gleison também. O Guzman toma conta de mais coisa. O Arthur. Ou seja, com isso aqui eu vejo minha produção, as coisas que eu faço, eu vejo as responsabilidades organizacionais e eu vejo as cargas, os esforços, os empenhos de dinheiro, os atrasos, particularmente por responsável. Por isso que eu não pedi porque a empresa tenha isso, mas eu fiz um para mim. Olhando direitinho, os layouts estão também guardados aqui. E a codificação, isso é uma coisa terrível. Isso aqui teria que ter assim, COD 001 da empresa, COD 002 da empresa, e aqui é um temp. Se isso aqui não tiver cadastrado, vai ficar muito complicado as pessoas entenderem o que é meu, o que é da empresa. Isso aqui não serve para nada, eu vou apagar. Quando eu voltar para o meu trabalho, eu vou encontrar o que é para encontrar. Então, já quanto à estrutura organizacional, você também fez. There is a clear deliverable for project administration. Ah, sim. Se nós não tivermos dentro da produção um pacote claro de produto e administração, porque nós temos que ter administração e temos que ter produção. Eu diria o seguinte, eu colocaria aqui produção e marcando e
puxando eles para cá, puxando ele para cá. Eu diria o seguinte, nós temos uma administração e temos uma produção. A produção produz e resolve o que nós precisamos ter. Mas se não houver uma administração, essa produção pode sair descontrolada, não planejada, não concluída. Então, se você vai gastar 1.000 aqui, tem que lembrar que para administrar isso, você vai gastar uns 100 aqui. Não ter administração é uma falha de planejamento. Não ter a inclusão da administração é uma falha de planejamento, porque na hora de produzir, alguém vai controlar, vai definir, vai coordenar isso. E você colocou, então está atendido. Dessa maneira, você fazendo igualzinho para aqueles que você vai avaliar, você diz para o seu avaliado: prezado, atendeu tudo, ficando não atendido esses 2 itens que deverão ser revisados, explicados, justificados em resposta àquilo que você vai colocar para eles. Lembrando que é uma coisa técnica, não é uma coisa pessoal. Então todo o discurso tem que ser técnico. Aqui o tutor faz isso, né? Não foi entregue no prazo, mas não é o nosso caso aqui. Nós temos que dizer o seguinte: não foram feitas recomendações técnicas, porque esse projeto aqui é do Jean. Eu não sei se para ter o projeto interagir, a pré-aula e a aula bastam. Eu não sei. Eu sei que se é o suficiente, está bem feito. Se está faltando aqui pré-aula, aula, e está faltando material didático, por exemplo, para ter esse projeto interagir, eu diria, olha, se fosse um altamente entendido em projeto interagir, você não vai conseguir fazer nunca esse trabalho se não tiver material didático. Senão você vai ter isso, os alunos vão dizer, cadê o material didático? E você vai dizer, esqueci. Essa é a hora de não esquecer. Material didático significa pedaços. Apostilas, guias, slides. Então, temos que colocar aqui apostilas, guias, slides. E aí, temos que descrever isso aqui. Descrição, critérios, necessidades. Se nós não tivermos isso, pode acontecer da produção não ficar completa e o projeto interagir falhar. Mas isso aí eu inventei agora, por isso que eu vou apagar, porque você vai dizer também que não foram feitas recomendações técnicas porque eu não entendo nada de projeto interagir. Mas você fez a avaliação da gestão do projeto interagir dentro das técnicas que a gente comentou. Ok? Acho que com isso a gente vê o teu trabalho e ainda dá uma orientação para você e para os outros que podem assistir esse vídeo. Como conduzir uma avaliação técnica do trabalho dos colegas escolhidos. Ok? Você observou que eu não encontrei o seu trabalho dentro do Dropbox. Como assim não encontrei? Eu vou explicar. Nós temos o Dropbox. E temos essa pasta. CPM. Nessa pasta você tem todos os arquivos de todos os alunos. E nós comentamos que, ou por uma falha de explicação, os alunos estão criando uma pasta particular dentro do. Aí uma pasta particular dentro do coloca o arquivo dentro da pasta. Que eu não estou encontrando aqui. Deixa eu ver aqui. Sincronizar.
Não estou encontrando os arquivos dos alunos dentro da pasta. Encontre a pasta. Opa, encontrei. Ele colocou um documento aqui, colocou o arquivo aqui. O arquivo, Jean, está com o nome de ap.004. E a regra do arquivo era matrícula do aluno completa. Matrícula do aluno completa. E aqui no caso, lembrando que nós estamos gravando o E1, aqui no caso a gente encontra a matrícula do aluno, projeto Interagir, versão 2, que eu coloquei. Tem aqui uma nova casa. De quem será isso? 2014. Vamos ver de quem é isso? Termo de abertura, empresa, plano, termo de abertura, revisão, projeto, Carlos Renato. Carlos Renato colocou, ele é o aluno 2. Veja, o aluno 2, versão 1. Então o Carlos Renato colocou o arquivo aqui. Ele colocou modo 1, modo estrutura, estrutura 1A. Então o Carlos Renato, que parece ser dessa turma, veja, 171402. E aqui é o 171401. Estando no Dropbox, todos podem participar. Como é que diz o guia de exercício? A criação do arquivo. Armazenamento. Projeto. Esse guia aqui é o guia pré-guia. É onde estava sendo revisão. Então, não posso nem ler aqui nesse documento. Mas, de qualquer forma, Jean, a gente encerra esse discurso todo sobre avaliação, avaliando o seu trabalho, aproveitando também para dar a dica de como fazer a avaliação dos outros. E os outros recebem alguma coisa assim, ó. Copia, vai no sistema e coloca na sala de aula. A sala de aula da unidade 1, dúvidas? Não, avaliação e avisos locais. Aqui você escolhe o aluno, acrescenta um tópico. Acrescenta um tópico, eu vou acrescentar um de exemplo. E colo aquilo que eu copiei. Colar. Ctrl V. Ctrl V. Teoricamente, tudo aquilo que a gente pegou está escrito aqui. Claro que a formatação, as coisas, as informações vão ter que ser colocadas aqui de forma mais adequada. Ok? Jean, agora é com você.